Mas pronto, Olá, olá. boa tarde a todos, cá estão. Olha, Mas eu vejo as duas, eh, diz a Elizabeth. Olá, Elizabeth, obrigada. pronto. Então, se elas veem as duas, eu acho que é tranquilo. É um bocado Vou só estranho, eu aumentar sei. aqui o som. Eu tive aí a semana passada e é um bocado estranho porque não se percebe quando é que a outra pessoa para de falar, pela parte da expressão corporal. Só se ouve o som e não sabe se a pessoa vai outra vez dizer mais alguma coisa. E, portanto, é assim um bocado estranho. E está sempre a ver a nossa imagem só. Mas pronto, Ainda bem que uma imagem é o que é. bonita. Tens toda a razão, estás muito bonita. Ainda não Ai, tinha obrigada. visto hoje. Nada. É verdade, ainda não nos tínhamos visto hoje. Olha, vamos começar então aqui o nosso Terapia Não é Magia hoje. Uhum. Houve algumas pessoas, se calhar, que estão aqui que estiveram connosco a semana passada, outras não. Faço eu ou fazes tu o resumo de tudo o que aconteceu a semana passada, que foi super interessante em termos de aprendizagem para nós, não é? Ah, podes fazer tu. Muito obrigado, Ana. Então, Hoje estou simpática. obrigada. Então, eu e a Ana, a semana passada foi a primeira vez que fizemos uma live. Tivemos aqui uns problemas técnicos, não conseguimos convidar-nos para participar nas lives uma da outra. Tivemos ali os primeiros 10 minutos sempre a tentar. Entretanto, fizemos a live e a Ana estava a dizer uma coisa interessantíssima quando aquilo caiu e desapareceu tudo. E, portanto, as contas tinham sido pirateadas. Eu continuei com acesso à conta, mas a Ana não. Tivemos sem acesso à live para poder partilhar publicamente e com algumas horas até recuperámos a conta. Recuperámos, eu digo no plural, porque a Ana fazia aquilo 24 horas e eu fazia algumas 4 ou 5 com ela, tentar dar apoio moral, porque realmente aquilo não tem muito que se lhe diga, mas é um bocado ir tentando. Mas podes partilhar essa experiência, também é interessante, em termos de lidar com a frustração de não estar a conseguir avançar, não é? Mas isto para dizer que falámos sobre a terapia realmente não ser magia, de ser aqui um caminho de responsabilidade e de autoconhecimento, e estávamos alguns numa destas ideias quando a live caiu. Entretanto, recuperámos a live e conversámos muito sobre pôr ou não a live, porque a live, além disto, tinha uns problemas técnicos, a internet não estava fantástica, aparecemos a arrastar as vozes, há aquela parte em que eu falo para mim, porque só vejo a minha imagem, é muito estranha, há assim umas pausas, mas decidimos pôr a live no ar para realmente lidar com aquilo que às vezes não corre tão bem, não é? E agora é a Verdade. tua vez, Ana. Sim, às vezes, e às vezes somos surpreendidas, não é? A nossa primeira live veio assim cheia de surpresas, uma atrás da outra, desde o início. Até esta parte da conta hackeada e de não conseguir aceder à conta e não conseguir fazer uma grande coisa com a meta e acionar tudo e mais alguma coisa que era possível acionar. Mas pronto, tudo correu bem, a conta está cá e estamos aqui a conseguir fazer esta segunda live na data e na hora proposta. E isto, tu há pouco falaste aí da questão da frustração, da recuperação da conta. E isto já nos vai levar um bocadinho ao tema que vamos explorar um bocadinho hoje, não é? Que é a questão da frustração. Olha, posso partilhar aqui convosco que se isto me tivesse acontecido há uns tempos, assim, há alguns tempos atrás, antes de eu trabalhar efetivamente aqui a minha parte, a parte como eu reajo à frustração, a algum bloqueio que me aconteça, ou não conseguir, por exemplo, nesta questão simples de não conseguir recuperar a conta, ou da própria live não ter sido perfeita em termos técnicos. Isto para mim tinha representado um peso, uma frustração, uma zanga assim gigante. E não representou. Se calhar a terapia é mesmo magia. Achas que é magia? Ai, opa, se calhar agora temos que mudar o nome, não é? Não, eu acho que mostra que trabalhaste estas questões, porque realmente a frustração se calhar vinha até de quando tu não tinhas a responsabilidade nas coisas que aconteciam, e isto mostra que dá resultado. Resulta o facto de nós nos esforçarmos e tomarmos responsabilidade pelo nosso processo, realmente resulta. E que as coisas acontecem. E no teu caso É foi, verdade. foi fantástico.
As coisas acontecem e nós não temos o controle sobre elas. Começou logo aqui com esta questão de convida, agora aceito, eu tento aceitar e depois, pronto, é aquela entrada inicial. Depois as falhas da própria internet, depois a queda assim a meio de uma frase, sem perceber muito bem o que é que estava a acontecer, depois não consegui fazer o login, sem sequer perceber, só percebi que a conta tinha sido hackeada horas depois. Mas lidei com tudo de uma forma muito tranquila, ok, aquilo que eu posso fazer eu vou fazer, aquilo que eu posso acionar eu vou acionar, aquilo que eu não controlo vou aceitar. Eu não controlo. Eu acho que isto é fantástico. E há outra coisa, que eu não sei se cheguei a comentar contigo, que a live mostrou foi que às vezes na vida é preciso flexibilidade. As coisas não estão a correr bem, ok, vamos fazendo o que nós conseguimos. Mas fomos por aquele caminho e também não deu. Ok, bora lá, mais flexibilidade. É preciso treinar esta flexibilidade mental, porque às vezes somos ensinados que há só um caminho para fazer, há só um caminho para atingir tal objetivo e não, todos nós temos o nosso caminho e acho que esta flexibilidade também se treina muito na terapia, este descobrir que há várias maneiras de chegar ao mesmo sítio e de nos sentirmos realizadas, porque no fundo, desculpa, agora não tiveste a percepção da minha continuação, viste? Pois não. É muito mal não ver a pessoa. Mas eu vou só terminar, porque eu acho que há várias maneiras de atingir o mesmo objetivo e eu acho que isto é uma coisa que se vai treinando muito quando se faz terapia, com perceber que o mundo não é reto. Pronto, ia dizer outra coisa qualquer que me esqueci e agora podes ir. Go. Eu ia reforçar isso que tu estavas a dizer, concordar com isso que tu estás a dizer sobre essa flexibilidade. Quando nós nos conhecemos melhor, quando nós começamos a olhar para dentro de nós e a conhecermos-nos melhor, essa é uma das vantagens, é percebermos que se calhar é aquela situação de darmos um passo atrás e vermos a fotografia por inteiro e perceber se posso ir pelo caminho A, mas se o caminho A não resolve, não for, não me levar onde eu quero chegar, não me der o resultado que eu quero atingir, ok, está tudo bem. Então eu posso procurar outro caminho e lidar com essa questão que pode resultar numa frustração, e mesmo que resulte numa frustração, está tudo bem, eu sentir-me frustrado, não é? Mas este autoconhecimento e o desenvolvimento que o olharmos para dentro nos dá, ajuda-nos a ter percepções diferentes e ter a possibilidade de vermos coisas diferentes. Eu acho que é muito por aí que tu falavas da flexibilidade. Essa flexibilidade vem do facto de nos conhecermos melhor e de aceitarmos as circunstâncias onde estamos inseridos. E achas que às vezes pode vir de um conhecimento mesmo onde é que nós fomos ensinados a não ser flexíveis? Ou seja, quando nós somos pequeninos, pode haver situações em que a nossa percepção enquanto crianças é que só tínhamos aquele caminho, aquela maneira de ser perfeitos ou bem-sucedidos. Não sei se concordas com isto, mas eu estava a ouvir falar e estava a pensar assim em algumas situações da infância que nos podem trazer este pensamento ou esta maneira de ser mais inflexíveis. Por exemplo, temos que vestir o casaco. Ponto, né? Saímos de casa, somos crianças, temos que vestir o casaco. Não há flexibilidade aqui para saber se temos frio ou se não temos frio. O pai e a mãe querem que a gente vista o casaco. Cara, só assim é que estamos bem. Não sei, este é um exemplo mais corriqueiro e mais simples que eu me lembrei agora. Mas sabes que eu estava-me a lembrar de algo dentro do género, que é o assim porque é assim. É assim porque sim. É assim porque eu digo que é assim. Enquanto não é? Acontece... o meu teto. Exato. Bem, vamos fazer aqui um disclaimer. Os nossos pais, os cuidadores, fizeram o melhor que podiam fazer, não é? Com aquilo que sabiam também fazer e com as ferramentas que tinham. Não estamos a culpar ninguém. Achei que este disclaimer era importante. Não, eu vou voltar a repetir. Cada um faz o melhor que pode, com as ferramentas que tem, na altura onde está e sempre, eu acredito sempre que as pessoas são boas pessoas, querem sempre o melhor para o próximo e muito mais para os filhos. Quer dizer, nós o que erramos sempre com a intenção de fazer o melhor que sabemos, nunca com outra intenção. Podes continuar. Eu vou dizer que podes continuar.
quem ainda não sabe e que chegou depois, porque a Ana está só a ver a imagem dela. Portanto, a Ana está a falar com uma imagem só dela e não percebe quando eu fecho a boca e me calo. E então vou dizendo assim só para não ser estranho, porque eu semana passada estive nessa posição, isso é que é muito estranho. Mas isto Não perceber. significa que na próxima semana estarás tu, provavelmente. Sim, podemos combinar assim, certo? Está feito. Ok, feito. Então, voltando a esta questão ligando à questão da flexibilidade, ou como é que nós aprendemos de uma forma inconsciente a sermos inflexíveis, a lidar com, por exemplo, as frustrações ou as coisas menos, com a falha, não é? Podermos lidar com a falha e indo buscar o exemplo, não é, da nossa live da semana passada. E pode vir aí do ensinamento, da aprendizagem que nós adquirimos lá logo desde o início, desde a nossa infância. Ora, se a minha mãe me diz, vais vestir o casaco, mas eu não quero que não tenha frio. Sim, mas tu vais vestir o casaco. Mas tenho que vestir o casaco porquê? Porque eu quero. E quem manda aqui sou eu. Portanto, não há aqui propriamente espaço, margem, nem flexibilidade, não é? Eu até me estava a lembrar de outra situação também, além dessa do casaco, que é aquela situação em que a criança tenta fazer alguma coisa para a qual ainda não tem a competência total, como é óbvio, e que vai falhar, e que vai errar, e pode ser uma coisa muito simples como pôr a água de um jarro para um copo. Sim, vai molhar a mesa, certo. Isto pode ser recebido como uma falha gigante com crítica e com... ia dizer pela negativa, não acolhimento, não me estou a lembrar de uma coisa melhor. Ou seja, não ser acolhida pelo adulto enquanto aprendizagem, e a criança aprende que não pode falhar, que tem que ser perfeita. E isto acontece porque as situações são vividas sempre através dos olhos da criança. Cada um de nós tem memórias que são guardadas pela percepção que nós tivemos enquanto crianças. Eu costumo dizer isto muitas vezes e tu também, provavelmente. E dissemos na live passada, que foi, se fôssemos contar as duas a mesma memória, contaríamos de maneiras diferentes, porque é sempre através dos nossos olhos que nós estamos a contar, pelo que vivemos, através dos nossos olhos. Mas pronto, lembrei-me deste exemplo de quando tu falhas em pequenina e que não te é permitido falhar, não te é dado espaço para uma curva de aprendizagem. Sim. E às vezes, pode ser em casa, claro, e às vezes também tens aqui o peso da escola, o peso das notas, o não poder ter. Ou seja, a questão da necessidade de ser perfeito. Mas depois existe outra questão aqui atrás, que é porque é que eu tenho a necessidade de ser perfeita? Porque se não ter boas notas, ou porque se eu vou colocar a água dentro do copo, e se eu vou pôr mais água para fora do que para dentro, e se vou ouvir ralhar, porque molhei a mesa, se vou ser criticada, ou se posso até nem ser criticada, mas se alguém vem para me ajudar, até com a intenção de me ajudar e diz, deixa estar que eu faço que tu não és capaz. Tem aqui outra questão, não é? Tu não és capaz. Então eu quero ser capaz e quero mostrar que quero ser capaz. E então pode também trazer aqui a aprendizagem de que eu tenho que me esforçar ainda mais para ser ainda mais capaz e não posso falhar. Também traz uma aprendizagem por trás que pode ser outra. Conta. Mas depois depende de cada um, da forma como cada um interpreta. Pode ser a aprendizagem, eu não vou ser capaz, eu não sou capaz. Quantas pessoas recebes na consulta que acham que não são capazes de algo? Eu não vou conseguir. Isso? Não, eu nunca vou ser capaz de fazer isso. Mas isto vem lá de trás, quando eram pequeninos. Eu posso falar de mim outra vez. Fala, Ana. Olha, não tornando isto sobre mim, mas era algo que durante algum tempo da minha vida fez parte. Eu achar que para algumas coisas, quando me eram propostas, eu poderia até não verbalizar, mas ficava aqui dentro, sabem aquele balão que fica aqui com os nossos pensamentos? A frase de eu não sou capaz. E se eu não sou capaz? Eu sou a vertente contrária, eu sou teimosa para caraças, eu hei de ser capaz, se os outros conseguem, eu também sou. Mas é um bocadinho, mas é o oposto, ou seja, também às vezes não havia o equilíbrio, que é esforçar-me ao ponto de não perceber quando este esforço está a ser mau para nós, não é? Porque há coisas que se calhar não são mesmo para nós conseguirmos, não são mesmo para nós fazermos, mas lá está, voltando ao exemplo do casaco,
É preciso a criança aprender a saber se tem frio ou não tem frio, a sensação que tem ou não tem. E quando eu me esforço em teimosia do se os outros são capazes, eu também vou ser capaz, se calhar os outros ficam felizes com aquilo quando lá chegam. Porquê é que eu tenho que ser capaz de, não é? Se calhar não vou ser feliz quando lá chegar, só para mostrar que sou capaz. Porquê? Porque quer ser vista, porque quer ser amada. Há aqui várias coisas que nós podemos aprender. Isto aprende-se tudo muito, aprende-se tudo muito. Aprende-se tudo na terapia, não é? Não há aqui magia neste assunto de olharmos para nós enquanto pequeninos e vermos aquilo que a forma como nós fomos aprendendo o mundo que estava à nossa volta. Concordo contigo. E quando nós, e volto aqui à questão de olharmos para dentro, que é num processo terapêutico, é isso que nós fazemos, é olhar para dentro. É olhar porque, voltando à falha, porque é que eu fico frustrada com a falha? Ok, nós aqui neste nosso processo terapêutico, não é? Com a hipnoterapia, podemos ir trabalhar mesmo na raiz e aí irmos lá atrás, à infância, aquele dia em que eu estava a colocar água dentro do jarro para o copo e que entornei a água toda. E que alguém me disse, isso não é assim que se faz, não sabes fazer nada. Ou qualquer coisa do género, não é? E isso, lá, quando eu era pequenita, transtornou-me, não é? Ficou gravado cá dentro. E o não sou capaz e a inflexibilidade perante a falha ou a possibilidade de haver uma falha. Depois, agora já estou aqui a andar mais à frente. Quando eu posso ter a percepção aqui na minha mente de que alguma atividade, por exemplo, vamos fazer a live, mas eu posso dizer assim, sim, mas a live não vai correr bem, eu vou falhar, eu não sou capaz. Isto pode ser um agente bloqueador para eu não experimentar sequer fazer a live. Eu não estar sequer disposta a arriscar e ir colocar-me numa posição onde eu posso eventualmente falhar. Exatamente. Isto pode impedir as pessoas de atingirem objetivos que querem. Sim. No trabalho, no geral. Estava a ouvir falar e estava a pensar que se calhar eu estou a ter aqui uma necessidade de tornar isto um bocadinho mais prático e pragmático para quem nunca fez hipnoterapia. Ou seja, eu imaginaria, por exemplo, uma pessoa entrar na consulta, e eu entrar, no meu caso é online, mas pronto, uma pessoa a vir à consulta porque sente que não consegue arriscar, ou não está a progredir no trabalho, ou não está a conseguir fazer nada diferente e sente que está bloqueada. E pode acontecer que estes bloqueios, estes medos de arriscar, de sair da zona de conforto, faz a parte da anamnese, das perguntas, faz um contexto, insere-se a pessoa dentro de uma história de vida, não é? E a seguir, quando nós utilizamos a hipnose como ferramenta terapêutica, a pessoa pode ir parar a uma destas memórias. Isto é a parte prática do que nós fazemos. Quando vamos parar a uma destas memórias, perguntam o que é que fazemos? Vemos com outros olhos, com os olhos de adulto, que neste momento estão a ver, com outra compreensão. Eu gosto muito desta palavra, que é o ressignificamos. Damos outro significado àquilo que aconteceu, porque naquele momento aquilo tem um significado infantil, da criança que viu e sentiu. E é possível ressignificar, dar outro sentido àquilo que aconteceu. Concordas, Ana? E é daqui que surge a magia, não é? Eu acho que é este momento da ressignificação que existe mesmo a magia. Este momento, aliás, eu acrescentaria aí uma situação que é, nós vamos lá àquele momento, àquela memória, não é? Contudo, nós não vamos mudar, ou seja, aquele acontecimento aconteceu, nós não vamos mudar o acontecimento. Aquilo que a parte do ressignificar tem a ver com a tal percepção que tu falas, a forma como eu olho e percepciono e sinto aquela situação. E essa mudança, se em algum momento eu senti uma frustração, voltando à questão do entornar a água, se eu senti frustração nesse momento, ou tristeza ou outras emoções, aquilo que vamos fazer é ressignificá-las, percebê-las e ressignificá-las para que em situações de frustração futura a forma como nós reagimos já será diferente, já não será com a mesma intensidade, com aquela mesma frustração que eu senti lá atrás. Porque a partir do momento em que nós ressignificamos, aquilo deixa de ser o comportamento aprendido pelo nosso subconsciente para reagir. Ou seja, se nós dizemos ao nosso subconsciente, olha,
afinal não é assim que eu quero que tu vejas esta situação. É assado. Que aconteceu isto e isto. Coloca isto num contexto maior. E o subconsciente então aprende este contexto maior. E, portanto, quando nós estamos no emprego e nos é proposto uma ajuda, uma coisa diferente, uma saída da nossa zona de conforto, nós já não vamos buscar aquele evento, aquele comportamento que tinha sido aprendido. Porque o nosso subconsciente agora já aprendeu que pode sair da zona de conforto. Faz sentido assim. Eu estou a dizer isto porque quem nunca fez hipnose ou hipnoterapia pode achar isto assim um bocado estranho. Sim, eu percebo. Mas a verdade é que isto é tudo muito, muito simples. Mesmo, E muito verdade. pragmático, porque eu sou uma pessoa muito Sim. prática. Quem me conhece sabe que eu sou muito prática e muito pragmática. Não falo muito, divago muito, mas não nesta questão. Isto para mim é tipo uma equação matemática muito simples. Claro que depois cada pessoa traz os seus números e as suas contas para lá pôr na equação, mas depois acho que isto é mesmo só uma questão de, olha eu, a simplificar mesmo, é só uma questão. É só. Isto é tão simples que é só. É tão simples. Eu tinha uma professora minha que ia para o quadro, uma professora de química que ia para o quadro, explicava uma coisa e depois virava-se para nós e dizia assim: isto é tão simples, eu não sei como é que vocês não percebem. É tão simples. E agora parecia eu, né? Isto é tão simples. Pronto, mas eu tenho este ensinamento também. Eu costumo tentar simplificar as coisas ao máximo para eu conseguir entendê-las e depois transmiti-las. É o meu mecanismo de aprendizagem. Ana, tens algum relógio? Não tenho relógio outra vez. Estava a pensar exatamente isso. Não tenho. Ai, que Portanto, bom. se alguém nos quiser dizer as horas, era assim uma coisa muito Então nós simpática. vamos continuar aqui a conversar Para ad eterno, não nós é? Exato. Só para a gente fazer aqui uma gestão de tempo. E o que é que aprendemos? Fazer um relógio? Exato. Ter assim um relógio disponível à nossa volta. Mas é tranquilo, nós podemos continuar a conversar sobre isto. Pronto, isto foi uma. Olha, olha. Sandra já nos disse. Obrigada, Obrigada, Sandra. Sandra. Obrigada. Então temos muito tempo ainda para conversar. Então, deixa-me só aqui partilhar esta questão, voltando à ideia inicial da falha, ainda voltando ali à nossa live. Estavas a dizer depois, nós, na introdução, que nós ainda conversámos as duas, se partilhávamos, se não partilhávamos, porque efetivamente a nível de qualidade de imagem não está nada de extraordinário. E até mesmo isso é interessante. Numa outra altura, eu iria dizer-te assim, não vamos partilhar isto não está capaz de ser partilhado. E, portanto, houve aqui uma magia. E eu não me canso de falar desta magia, que esta magia só é possível acontecer, falando em magia, não é? Quando a pessoa está disposta a olhar para dentro. E às vezes olhar para dentro pode doer um bocadinho. Porque depois tínhamos, não sei se nós na live tínhamos assim umas perguntas, e essa era uma das perguntas, não era? Se doía olhar um bocadinho. Houve alguém que te perguntou se esta história da terapia, de fazer terapia, se dói um bocadinho. E eu, sinceramente, é uma daquelas respostas que eu não tenho, não é carimbada para mim. Porque às vezes há memórias que são extremamente importantes e que nós revivemos, ou, reviver não é a palavra correta, peço desculpa, em que nós revisitamos sem nenhum tipo de dor, vamos por esta palavra, mas depois há outras que são simples, mas que de alguma forma mexem muito fundo e que podem. Dor também não é aquela palavra que eu gosto de usar, mas são mais intensas. Pode ser emocionante. Emocionante, pronto. Ou emotivo. Mas a verdade é que há uma coisa que eu costumo dizer às pessoas que confiam em mim para as guiar neste processo, que é, em algum momento, nós estamos sempre a conversar com as pessoas, e se em algum momento se sentirem assim, assado ou cozido, precisarem de outro tipo de ajuda, é pedir, é dizer, olha, isto está mesmo, não estou confortável, ou, não sei se tu concordas com esta abordagem, acho que nunca falamos sobre isto, mas nós estamos sempre a conversar com as pessoas e às vezes ajudar as pessoas a ver aquilo com menos intensidade, a ter exatamente o mesmo significado, a poder trabalhar o significado na mesma, mas sem
a pessoa estar a ter aquela intensidade. O que eu costumo dizer pode acontecer irmos revisitar algumas memórias intensas, algumas memórias dolorosas. Contudo, nós não temos que as reviver, não temos que lá ficar a passar os olhos sobre aquela questão toda. Podemos retirar tirar de lá aquela consciência ou aquela emoção e trabalharmos sobre essa emoção para o tal ressignificar, para o tal virar de chave, não é? Uhum. Sobre a dor em si, se o processo terapêutico aqui com a hipnoterapia dói, se for esta a pergunta, o que eu costumo dizer é, pode doer, pode ser intenso, pode ser emotivo, mais ou menos. Contudo, aquilo que eu acredito e que eu vejo nas sessões e que eu senti também é a questão de que sim, tudo bem, dói o quê ali? Estou ali meia hora a resolver uma questão, 20 minutos a resolver uma questão, ou durante o tempo de uma sessão em que estamos a falar sobre o assunto. Pode doer esse momento, mas a transformação que acontece após o processo é tão maravilhoso que eu, no meu ponto de vista, compensa. No meu ponto de vista, compensa aquela intensidade, aquela emoção, aquele momento emotivo para a transformação que eu vou alcançar. Olha, vou voltar à minha parte prática. Voltando àquele exemplo que estávamos a dar do copo d'água, que quando nós... lá está, por isso é que eu não gosto da palavra reviver, porque não é, o objetivo não é reviver, é a pessoa tomar consciência. Quando nós voltamos àquele momento do copo d'água, que pode ser mais ou menos intenso, mas imaginemos que até está a ser um momento muito intenso, porque já há outras coisas e aquele momento está a ser muito intenso, são 20 minutos para toda uma vida diferente a seguir, em que a pessoa vai conseguir permitir-se a falhar e a mudar. Sim. Não é? É isso mesmo. E é aí que a magia acontece. Voltando à magia. Gosto. Porque é isto. Porque há de haver coisas, e há com certeza coisas da nossa infância que nós não, ou que não conhecíamos e que. Espera. Olha, gosto muito desta frase da Margarida. Uhum. Margarida, adoro que participes nas nossas lives. Um dia convidamos-te para falares um bocadinho connosco. Está combinado? Margarida diz: diria que há dor enquanto não podemos acolher em amor aquela questão. E eu, sinceramente, acho que não diria melhor. Porque é mesmo isso. E este acolher em amor vem da visão que nós temos depois enquanto adultos. Já não estamos com aquela percepção de criança egocêntrica, não é? As crianças são sempre um bocadinho mais egocêntricas, faz parte do desenvolvimento infantil. E fica já aqui, as crianças são egocêntricas e não é defeito, é feitio, faz parte, ok? Quem tem filhos pequeninos, eles não estão a fazer-vos mal, eles são mesmo assim, nós todos fomos assim e pronto, faz parte das características da criança. Já me estou a desviar outra vez, Ana. Apanha-me. Está tudo bem, está tudo bem. E eu acho que a palavra aqui chave para mim é o amor. Porque da parte da ressignificação, não é? Da parte em que vamos ressignificar a emoção, seja ela qual for, vamos trazer também connosco o amor, uma consciência diferente sobre aquela memória, sobre aquela situação, aquela necessidade e trazer o amor. Eu acho que esta palavra é mesmo muito chave, a palavra amor. Agora está-me aqui a lembrar, nós vamos deixar de ver aquela situação com aquelas emoções do medo, da raiva, da tristeza e ver com amor. Não é? Estava-me aqui a lembrar agora disto. É exatamente isso, é ver aquilo. Mas olha, e agora aqui fizeste-me pensar noutra coisa. Tudo bem. Eu tive venho trabalhar aqui uma situação muito traumática para mim que resulta num, imagina, um assalto ou algo assim mais violento. Como é que nós enfiamos, como é que nós colocamos aqui a palavra amor? Uma boa questão. Não é? E eu acho que aqui possível. É diferente, sim. Como é que... Quão diferente? Quão diferente como? Quando estamos a reviver a situação com uma pessoa. Nós não estamos a revivê-la, mas existe, imagina, uma situação mais violenta. E nós aqui vamos dizer, para já a pessoa já teve
o primeiro passo de ir resolver, não é? E eu já estou aqui a fugir imenso ao tema. Mas quando nós falamos aqui sobre o amor, nós não vamos passar a amar a situação, ou não vamos passar a amar a pessoa que me assaltou, por exemplo, não é? Não vou ter... Mas isso leva-me àquela frase que eu digo muitas vezes, que aceitar, às vezes, não é só aceitar que aconteceu. Não é concordar. Eu não vou concordar e ser assaltada. Mas se eu começar pelo primeiro passo de aceitação que fui vítima, não gosto da palavra vítima também, mas que realmente fui assaltada, é aceitar. Aconteceu. Isto não vai mudar. Não vale a pena eu perder o meu tempo do meu dia a dizer e se eu tivesse ido para outra rua? E se eu não tivesse saído àquela hora? E se por acaso o meu marido me tinha preso, tinha conversado comigo, eu tinha ficado em casa mais 5 minutos? Não vale a pena. E eu acho que o primeiro passo é aceitar, não é concordar, ok? Não é concordar. Mas o outro passo a seguir, que é o perdão, é aí que vamos, não é? A seguir, o perdão. E eu falo sempre isto. Este perdão está muito dentro de nós e é muito para nós que vivemos aquela situação. Porque a pessoa que nos fez mal, neste caso é um ato de violência, é um mal, a pessoa já nem sabe como é que nós existimos na vida dela. A pessoa roubou-nos. Estou a falar de um assalto, não sei se era esse tipo de violência. Sim, mas pronto. Sim, foi um exemplo. A pessoa roubou-nos, foi à vida dela, provavelmente já está a assaltar outra pessoa e sou eu que estou presa na minha raiva, no meu medo, na minha tristeza, na minha revolta. Portanto, o perdão liberta-me a mim. Isto é sempre uma questão muito controversa. E a seguir há outro disclaimer que é nós só perdoamos na medida em que conseguimos, quando conseguimos. Nada é feito. Conseguimos. Nós temos o nosso tempo tanto para a aceitação, não é? Como para o perdão. Concordas? Concordo. E agora já não sei de onde é que a gente ia no meio disto tudo, mas eu também não sei, porque acho... entretanto já fugi imenso aqui do nosso tema. Destes 2 passos, eu normalmente explico sempre aos meus pacientes que isto é um dos objetivos, é aceitar e a seguir perdoar, porque a falta de perdão carrega muito o nosso coração. É realmente transmutar aquelas emoções que nós temos de raiva, de medo, de tristeza, aquelas coisas que nos estão a provocar muita dor e que realmente estão a ter impacto no nosso dia-a-dia. Porque a questão aqui é que aquele passado que devia ter ficado lá atrás não está. Cada vez que nós falamos nele, quem o carrega emoções, somos nós. E quem o carrega somos nós, é isso. Portanto, o amor aqui, acho que era do amor que nós vimos. Portanto, o amor aqui acontece depois connosco. Não é com a pessoa que nos fez mal. Certo? Concordas que depois o perdão, que nós conseguimos libertar, é um ato de amor para connosco próprios. E é esse amor que está a ser... o que acontece? Nós estamos a reforçar e a resgatar esse amor que está cá dentro. Quando nós nos libertamos do peso daquilo que nós não perdoamos, quando nós aceitamos, concordando ou não, não é essa a questão, mas libertamos o peso daquilo que carregamos connosco, que não é nosso, que as pessoas já estão na vida deles e têm as questões deles e está tudo certo. Mas quando nós não perdoamos algo ou alguém, esse peso está única e exclusivamente em cima de nós. E quando esse peso existe, não há espaço para esse amor cá dentro. Portanto, precisamos de o libertar para resgatar o amor interior, este amor nosso. Concordas? Concordo plenamente. Isto é uma coisa que nós costumamos falar muito quando temos as nossas conversas. Olha, eu acho que nós já devemos ter passado o tempo, mas lembras-te assim mais alguma pergunta? Olha, não... eu lembro-me que estávamos a falar da pergunta do burnout, do número de sessões, e eu acho que isso ficou minimamente esclarecido, porque eu posso fazer um resumo. Nós estávamos a falar que é sempre muito ingrato alguém nos perguntar o número de sessões que é preciso para atingir o objetivo. Ou então pedirmos para que numa sessão ou 2 resolva um problema de 20 anos. Acho que é muito ingrato para nós darmos essa magia, mas não é assim tão imediata. Ou pode não ser assim tão imediata. Pode ser como pode não ser, lá está. Sim. E o burnout, neste caso, a pergunta estava ligada ao burnout,
O burnout é um mundo em si. Nós não lidamos diretamente com o diagnóstico de burnout, lidamos depois com os sintomas que o burnout tem na vida da pessoa. O que é que traz? E aqui pode ser um mundo completamente diferente para mim como para ti. Portanto, a Maria, o burnout pode significar, não sei, 5 ou 6 sintomas, e para o Manel sente aquilo e aquilo teve um impacto na vida completamente diferente. Pronto. Ambos são diagnósticos de burnout, com critérios, como é óbvio, mas com impactos diferentes, com sintomas diferentes. Pronto. É isso. No fundo, estamos sempre a trabalhar de uma forma personalizada, porque a minha história é completamente diferente da tua. Há uma frase que nós ouvimos quando fizemos a nossa formação da banda gástrica, que eu tenho que dar os créditos à Melanie, que ela dizia que cada pessoa é um mundo. E eu uso imenso esta frase porque esta frase para mim fez-me todo o sentido. Cada pessoa é um mundo. É quase como se cada um de nós fosse um planeta na nossa galáxia. Não há um igual ao outro. Não há uma imaginação igual à outra. Não há uma história igual à outra. E, portanto, isto torna-nos únicos. E não dá para tratar toda a gente igual porque não funciona. A verdade é esta, não funciona. Exatamente. Concordo contigo. Olha, da última vez a live foi abaixo e não precisámos de aprender a encerrar a live, não é? E hoje vai ter que ser. Vamos ter que aprender a fazer isto. Pronto. Olha, aproveitando para deixar aqui a quem nos está a ver agora ou quem vai ver depois, sintam-se à vontade para nos fazer chegar algumas questões que nós possamos responder aqui nas próximas lives. Podem dar exemplos de pacientes nossos que já tenham tido consulta connosco, podem deixar aqui os vossos testemunhos, nós partilharemos em anonimato, ou não, como vocês quiserem, mas em princípio em anonimato. Deixem-nos as vossas questões, pessoas que estejam com dúvidas sobre este processo da hipnoterapia, que é o que nós fazemos Nós não somos só... Isto é uma conversa que nós temos muitas duas juntas. Nós não somos só hipnoterapeutas, nós recusamos esta caixinha, mas em termos práticos de conversa é mais fácil ter esta caixinha aqui, porque é disto que mais ou menos vou falar. Vão perceber ao longo das nossas lives que nós temos outras formações, vamos buscar outras informações e que nos fazem total sentido. Nós não temos as formações iguais, porque é muito giro. E, portanto, nós deixamos só aqui a hipnoterapia porque é por este caminho que queremos levar estas lives. Portanto, podem nos deixar as vossas questões, mas se quiserem fazer questões de outra natureza qualquer, se eu souber responder, acho que estaremos dispostos também a responder. Sim. E a fazer disto uma live interativa, porque é esse o objetivo, é tornar isto... nós gostamos muito de conversar sobre este tema e sobre aquilo que vamos aprendendo ao longo dos nossos dias, sobre a forma como podemos olhar para isto. E, portanto, vejam. É assim, não é, Ana? Vejam, obrigada. partilhem. Isso. Ajuda-me Vejam, partilhem. Já sabem, todas as quartas-feiras há mais ou menos uma meia hora de conversa, estamos aqui as duas. Às vezes podem até fazer parte também e estar aqui connosco nesta conversa mais ativa. E partilhem e mandem as vossas questões. Deixem os vossos comentários. Exato. Esta, não era? Era. Eu não estava a lembrar. Obrigada. As lives vão ficar disponíveis nos dois Instagrams, não é? Nos feeds. E pronto. E é isto. Pelo que eu percebi, eu nunca tinha feito isto, não é? Não é segredo, já admitimos isto. Eu percebi que quando comentam no teu, eu também recebo. Quando comentam no meu, tu também recebes. Portanto, é muito giro esta interação dos feeds. E é um processo muito giro de aprendizagem para nós também, não é? Eu acho super giro. Olha, e podemos falar também sobre esta coisa do lidar com a exposição na câmara, não é? O medo da exposição, o medo do comentário. O que é que vocês acham sobre isto? Também podem deixar os vossos comentários sobre isto, que eu acho sempre um tema muito giro, porque quando nós damos a cara assim, não é? Para pessoas que algumas conhecemos, estão aqui pessoas que eu conheço muito bem, são minhas amigas, mas há aqui pessoas que eu não conheço. E é sempre interessante também falar sobre este tema do como é que se vivencia isto antes da terapia e pós-terapia, não é? Sim. Pode ser um próximo tema. Sim, vamos falando. Boa. Bem, é agora, Ana. É agora. Então vá. Um beijinho. Obrigada e até para a semana.
Muito obrigada por terem cá estado e até para a semana. Um beijinho. Tchau, A tchau. todos. Beijinhos. Bom resto de dia. Até já.